Cuidado para não deixar a sua imaginação desaparecer. É sobre isso que é o episódio de hoje, mas é estranho que essa reflexão na realidade, ela vai falar um pouco aqui sobre faz de conta, sobre várias outras coisas que são inesperadas, até porque ela surgiu de algo muito inesperado. Eu estava pensando na realidade sobre, bom, será que sistemas de RPG são realmente necessários? Se eles não são necessários, se eles deviam ser complexos ou não? Coisas mais técnicas voltadas para o RPG. E quando eu vi, a minha mente entrou nessa espiral que foi para um lado mais filosófico, que eu percebi que muitos de vocês gostam, então principalmente a galera que ouve pelo Spotify e pelos outros agregadores de podcast. Então eu falei, por que não levar o pessoal nessa viagem também, levar você nessa viagem também, para vocês acompanharem aí como a minha mente foi divagando por várias coisas filosóficas, partindo dessa questão de, bom, será que sistemas de RPG são necessários mesmo ou não? Mas antes disso, é claro, bom dia RPGista, aqui é o Leonardo Chaba e você está escutando o Pensando RPG, que nem sempre é sobre RPG, mas na realidade ao mesmo tempo tudo é RPG, porque as experiências que a gente tem aí nas nossas vidas, elas normalmente vão trazendo essa bagagem para o RPG e a gente vai se tornando jogadores melhores ou mestres melhores, mas nem sempre também, né? Dependendo do caminho que a pessoa escolher, a questão de ego e etc, as pessoas vão se tornando bem piores. Afinal, quem nunca teve na mesa aí aquele pessoal falando: eu jogo Dungeons and Dragons há 45 anos e eu sei muito mais do que vocês, eu sei de tudo e vocês são completamente estúpidos e vocês não deveriam nem sentar na minha presença. Todo mundo conhece esse tipo de jogador ou comentarista aí no YouTube para quem produz conteúdo. Então, bom, a vida faz parte do RPG e o RPG faz parte da vida para quem joga, mas nem sempre é uma relação necessariamente de crescimento se a pessoa não tiver ali uma certa reflexão. Então, por isso que é importante a gente pensar sobre RPG. Mas então eu comecei minha jornada exatamente com essa questão, né, de se o sistema de RPG, se ele é realmente essencial e também se a gente deveria mudar de sistema. Por exemplo, você quer jogar um jogo de terror, terror psicológico, e você, seu grupo, né, como é o normal, o pessoal joga só Dungeons and Dragons ali, D&D. Será que eu devia mudar aí para um Call of Cthulhu, um Ordem Paranormal também, ou alguma coisa desse tipo? A resposta, como vocês veem em muitos vídeos, é que sim, mas ao mesmo tempo não. Não, tô brincando. Eu acho que nesse caso, de fato, assim, vale muito a pena você trocar de sistemas para jogar coisas diferentes. Por exemplo, e eu vou chegar na parte que eu falei também sobre reflexões em relação ao faz de conta, que eu acho muito interessante, e de a gente não deixar a imaginação que a gente tem morrer e nem a criança interior que a gente tem morrer, vamos dizer assim. Mas eu acho que é muito interessante você mudar de sistema, se você for jogar coisas radicalmente diferentes, porque eu vou explicar bem explicado, né? Por exemplo, eu fui jogar Senhor dos Anéis, né? A gente jogou Senhor dos Anéis recentemente, uma campanha muito longa, que foi muito legal, que foi muito divertida, e eu usei o sistema que eu sempre falo aqui, Coda, que é até da Devir, que é muito antigo, muito difícil de achar os livros, mas eu gosto muito. E além do sistema ser muito legal, eu consegui trazer a vibe que a gente vê nos filmes, é muito interessante, porque aí você tem os livros, e esses livros têm mapas de lugares, tem monstros, tem itens mágicos, tem um monte de coisa que traz além do sistema. Os livros normalmente trazem também o cenário. Eu acho que isso faz muita diferença, porque, por exemplo, outro RPG que a gente gostou muito e gosta muito de jogar quando a gente quer variar é o Reinos de Ferro, que inclusive tem um sistema bem parecido com, assim, mecanicamente com esse do Senhor dos Anéis que eu falei aí. E o legal é que, assim, eu comprei os livros extras também, então tem toda a cidade de 5 dedos e como ela funciona, e os grãos capitães, e aí também tem os mechas ali, né, que são os robôs a vapor, né, do jogo, porque o jogo é um jogo steampunk. Tem todos eles ali, com vários designs, várias coisas diferentes, e isso ajuda demais você a conseguir botar os jogadores de fato naquele mundo. Então acho que o maior valor de você jogar com sistemas diferentes são justamente justamente essa questão da ambientação que é trazida junto com o sistema. Agora, para a pergunta filosófica que eu fiz, não é necessário. Por exemplo, eu venho jogando D&D, Dungeons and Dragons agora, faz algum tempo já. A gente jogou Dragon Heist, que é uma aventura pronta, e tá emendando em outra ali também. E basicamente não teve combate. Foi um RPG porque os personagens foram formados assim, que tem muito mais a questão da investigação e etc. E mesmo os grandes combates eles conseguiram evitar usando roleplay e colocando os aliados super poderosos que eles conseguiram fazer através
através de roleplay também, para lutar contra os grandes vilões da história. E eu, como sou um mestre que gosta que os jogadores tenham essa agência através dos personagens deles, eu deixei isso acontecer, porque faz todo sentido, né? Para que um bando de aventureiro fraquinho ia enfrentar alguém muito poderoso se eles podem convencer um aliado a fazer isso? Por que eu vou forçar o aliado a dizer que não pode, etc., só para que eles joguem? E eles se sentem tão protagonistas quanto, mesmo assim, porque eles sabem que eles foram inteligentes e conseguiram resolver de uma forma diferente. Então, basicamente, a gente está jogando um RPG investigativo e de trama e etc., mas não tá usando um sistema para isso, como, sei lá, Guerra dos Tronos, RPG ou alguma coisa assim, porque o D&D quinta edição, ele permite que você tenha um sistema muito simples para isso, né? Você tem ali as habilidades, que são poucas habilidades, e você basicamente só faz a arbitragem. A pessoa quer convencer alguém, você manda rolar persuasão. Então, é um sistema muito simples, por isso que eu gosto muito dele, que permite com que o dado seja só um instrumento nesses momentos, não de combate, né? Porque o combate é também interessantíssimo e as builds diferentes que os jogadores podem fazer, isso tudo também faz parte do jogo, porque como eu sempre falo aqui, RPG é Role Playing Game, então ele tem interpretação, mas ele também é um jogo, senão ele seria simplesmente um teatro de improvisação ou o faz de conta que a gente tinha ali quando era criança, em que uma criança vai lá, começa a dizer que alguma coisa está acontecendo, aí naturalmente outra criança vai lá e diz que outra coisa está acontecendo, e não tem rolagem de dados, não tem nada, mas é maravilhoso, uma experiência maravilhosa e que a gente não deveria perder. É exatamente o objetivo desse podcast, falar sobre isso. E tem sistemas, inclusive, que permitem isso, que permitem você ter essa experiência e tudo mais, mas na maioria dos sistemas você vai ter o dado, que é justamente essa questão da arbitragem. E por que eu acho muito importante? Porque quando a gente é criança, a gente está jogando ali de bobeira, etc, e até a questão do ego, ela é muito menor. Quando a gente é adulto, o ego de todo mundo que está na mesa, quer você admita isso ou não, o ego de todo mundo que está na mesa já é bem maior, e a arbitragem ela serve para evitar que esse ego tome conta. Então, às vezes, um mestre pode até inconscientemente ficar meio chateado com a ação de algum jogador e acabar descontando nele, mas o sistema, ele permite, né, ele geralmente bloqueia muito isso. A arbitragem do dado, da rolagem do dado, ela bloqueia muito isso. Tanto é que teve uma época que eu ando pensando em RPG Rádio, eu até estava fazendo ao vivo e trazendo os ouvintes para poderem jogar comigo. E eu mostrei isso para eles. Eles estavam num cenário mais ou menos assim, muito estilo Bloodborne, né? Então, terror absurdo. Aí você pensaria, poxa, eu usei algum sistema de terror e tal. Não, porque a gente estava ali na live, eu usei a coisa mais fácil do mundo. Porque o RPG, ele tem esse contrato social que seria o quê? A confiança entre o mestre e os jogadores. Então, como eles confiavam em mim, era muito simples. Por exemplo, a pessoa queria subir no telhado porque tinha um galpão lá que parecia salvo porque estava barrado com grades e etc. E os monstros estavam à solta pela cidade. Então a pessoa tentou subir ali no caixote para subir para o topo e tentar entrar pelo teto. Aí eu falei, poxa, esse é um teste um pouco difícil de você fazer. Aí você simplesmente escolhe um número. Você fala, olha, como é um teste meio difícil de você fazer, você precisa tirar uns 14 no dado aí. Se você tirar 14 no dado, você consegue. Se você não tirar 14, aí a gente vê. Aí vamos dizer que a pessoa errou. Aí você fala, pô, vamos tentar ver se você conseguiu se segurar em algum caixote ou alguma coisa assim. Aí já é um pouco mais fácil, rola. Se você tirar 10, você conseguiu. E aí você não se machucou. Se você não tirar 10, aí você vai ter se machucado. E aí, de repente, você pode ter um sistema de HP que você vai rolar ali um dano e tal. Ou você até nem precisa disso, pra você ver como o RPG pode ter essa pegada forte de faz de conta, mas com dado ali só para servir de arbitragem. O sistema tá servindo só como uma arbitragem para evitar que os nossos egos entrem no meio do caminho, porque os nossos egos sempre tentam entrar no meio do caminho. Então aí você adiciona essa questão da arbitragem, que é o dado, só que você avisou o jogador antes, não é uma surpresa, ou é algo que foi acordado antes, precisava tirar 14, precisava tirar 10, e aí você pode até avisar, né, se a pessoa tirou menos de 10, que ela esbarrou num caixote, e aí bateu com a coluna bem na quina, e se você não tiver nem criado um sistema de RPG, você pode dizer só que, olha, tá doendo bastante, tá te incomodando, e a partir de agora os seus testes vão ficar um pouquinho mais difíceis, principalmente os físicos, obviamente, né? Porque você tá com esse machucado sério ali na coluna, tá bom? Então você avisou pro jogador ou pra jogadora, e essa conversa só aumenta a confiança, e você pode jogar. Olha só que sistema simples, não é? De você simplesmente rolar o dado, tendo falado antes qual é a dificuldade, qual é a consequência daquilo e etc. E funcionou muito bem quando a gente jogou.
jogou, eles acabaram morrendo, porque era um sistema de terror, mas tudo bem, porque em vez de ficarem escondidos, eles tomaram a decisão errada, mas acontece, faz parte. Mas aí vocês conseguem ver com um exemplo real que o dado serve, né, o sistema e o dado em geral servem para essa arbitragem. E esse D&D que eu venho jogando de investigação, como praticamente não tá rolando combate, até rolou alguns ali que teve quase TPK, o pessoal quase morreu, então traz aquela pimentinha, porque é o que eu falei, como também tem esse elemento de jogo, às vezes um sistema um pouco mais complexo e tal, pode agradar muitos jogadores e empolgar, porque você vai fazer builds diferentes de personagens, você vai pensar em como criar um personagem legal, que use habilidades legais, etc. E isso também é divertido, já faz parte dessa imaginação, de você exercer essa imaginação, de você exercer esse lado imaginativo, vamos dizer assim. Mas no geral, se você quiser, você pode ter o sistema mais simples do mundo, que tá ali só para fazer uma arbitragem e manter esse contrato social com jogadores de confiança, em que os jogadores confiam no mestre, o mestre confia nos jogadores, e você, só que aí, é claro, para isso você vai ter que avisar o quanto a pessoa precisa tirar no dado, quais são as consequências se ela não tirar no dado, etc, etc, etc. Então você pode ir mais pro lado do faz de conta, chegar muito próximo a um teatro de improvisação e mesmo assim funcionar de uma forma maravilhosa, porque a grande dádiva do RPG, eu diria que é justamente a imaginação. A pessoa criar uma ambientação legal para o personagem que tem. Em alguns sistemas, todo mundo literalmente criar junto, então você encontra um vilão e você pode perguntar para um personagem, um jogador, né? Quem é esse vilão? Qual é a história dele, etc. Em alguns grupos isso funciona muito bem, porque as pessoas gostam muito disso. Já em outros grupos a pessoa vai preferir não dar essas informações sobre o vilão, não criar e descobrir através dos personagens quem é esse vilão e tal, porque gosta desse lado de mistério. É o meu grupo é assim. E eu sou mais assim também, mas você tem diversas formas de jogar RPG mas é claro, eu aconselho vocês a jogarem outros sistemas nesse sentido, que nem eu falei, Reinos de Ferro. Eu cheguei a jogar a Guerra dos Tronos quando a gente queria jogar a Guerra dos Tronos. Não gostei muito da mecânica do jogo, para ser sincero. Mas GURPS, eu já joguei quando a gente quis jogar algo realista. GURPS de Supers, a gente jogou quando a gente quis jogar um negócio meio X-Men e tal, que a gente achou interessante. E aí pra pirata também cheguei a jogar o Sétimo Mar, mas pra ser sincero, eu prefiro fazer aventuras de pirata dentro do D&D mesmo. Tem esse RPG de Senhor dos Anéis que a gente gosta muito, enfim, tem sistemas criados por mim mesmo, que a gente gosta demais também de jogar, mas o mais importante no geral é isso, é estar com o pessoal junto. E eu diria que o RPG ele é uma coisa linda, uma coisa muito bonita. Eu diria, sendo sincero até com vocês, que é uma dádiva, é você poder imaginar junto com outras pessoas, uma coisa que você fazia só quando você era criança, e às vezes a gente se torna adultos, e aí tem tanto trabalho, tem tanto estresse, que a gente esquece desse lado imaginativo, desse lado criança, dessa criança interna que precisa ser alimentada justamente para você se sentir bem, para você reduzir as suas ansiedades, para você reduzir, às vezes, até a sua depressão. Então, você jogar junto, você tá junto com o pessoal que você confia, com o pessoal que você ama, faz uma diferença absurda. Eu mantive contato com amigos, assim, de longuíssima data, e agora estou morando, no Peru e em vários outros lugares, e a gente continua jogando online e mantendo aquela amizade. É uma coisa muito bonita, eu até tô meio emocionado falando, né? Um momento meio vulnerável, mas enfim, é uma coisa linda. E é até por isso que eu queria fazer esse podcast, para que vocês não deixem isso morrer dentro de vocês. E se vocês estiverem ouvindo, né? Quem estiver ouvindo, você aí estiver ouvindo e não estiver jogando, volta a jogar, vai te fazer bem. E para quem já tá jogando, ensina outras pessoas a jogarem, porque eu tenho certeza que se essas pessoas gostarem, vai ser uma dádiva, vai ser um presente incrível, porque vai desenvolver elementos de sociabilidade, capacidade de imaginação, capacidade de conversar e lidar com outras pessoas, fugir um pouco desse mundo tão estressante, desse mundo tão cruel, ou então desse mundo de super estímulo lá de uma criança, às vezes, rolando o tempo inteiro coisa no TikTok e jogando o tempo inteiro no celular, e às vezes poder, junto com mãe, pai, primo, tio, papagaio e periquito, né, que sempre é como os professores falavam na escola, mas enfim, jogando com quem for, desenvolver esse lado de imaginação, de faz de conta, até porque a gente vive numa sociedade hoje que as pessoas estão mais enclausuradas, então é mais raro das crianças terem aquela experiência
experiência de estar correndo pela rua ou correndo pelo play e imaginando as coisas e uma puxando a outra a imaginar as coisas e lutarem contra inimigos invisíveis e etc. Então, levar isso para elas pode ser muito importante e levar isso para pessoas que estão próximas a nossas, como adulto mesmo, pode ser importante, porque o ser humano precisa disso, ele precisa desse elemento de brincar. Esse é o elemento essencial do ser humano e da comunicação do ser humano desde os tempos mais primórdios, que é através de histórias e de brincadeiras, você contar como o mundo funciona, você entender como o mundo funciona através dessas histórias. E o RPG traz isso. Então é uma dádiva que é muito linda, eu acho maravilhosa. E, inclusive, vocês devem estar reparando que o podcast está voltando depois de alguns meses, que depois de muito pensar, eu resolvi que eu quero voltar a trazer aquele podcast que era lá, sei lá, de 2016. E você que está aí e acompanha o podcast desde lá, sabe desse estilo que é mais íntimo, que é mais ali comigo, dividindo coisas mais pessoais mesmo com vocês e respondendo a pergunta de vocês, porque eu sinto falta disso. Da mesma forma que eu tô falando para vocês não deixarem essa imaginação morrer de certa forma, e aí sendo vulnerável de novo, vocês não fazem ideia de como eu sinto falta daquele podcast ali que podia não ser tão grande, não ter tantas views assim, mas tinha bastante view, mas que eu sentia que eu fazia diferença na vida das pessoas que estavam ouvindo ali e que elas faziam diferença na minha vida e que me fazia bem pra caramba. Eu sempre quis voltar com aquele estilo e eu tenho certeza que quem acompanhou aquele estilo deve estar aí pensando, caramba, finalmente ele tá voltando para aquele estilo. Então eu tô trazendo esse estilo de volta. Como eu tô um bom tempo parado no podcast, eu vou postar na segunda e na sexta-feira por um tempinho, talvez uma semana ou 2 semanas ou 3 semanas, para depois postar segunda, quarta e sexta e ter esse contato mais íntimo e aí falar de coisas mais filosóficas. Eu vou querer mergulhar bem profundamente também em algumas cenas que eu acho legais de filmes e filmes mais conhecidos e livros e etc, para poder explicar como aquilo é construído, para vocês poderem melhorar a narrativa de vocês, contar algumas coisas legais sobre história também, já que no outro canal o pessoal gostou tanto disso, algumas coisas medievais, alguns cercos, algumas coisas assim, falar de bestas lendárias, enfim, falar de RPG, responder as perguntas de vocês, trazer aquele estilo mais íntimo que, cara, vocês não fazem ideia de como faz falta e como eu quis voltar para isso por muito tempo, mas aí a pressão de algoritmo, de etc lá no YouTube foi muito grande, então eu tive que tirar umas férias aí de um mês no canal e mais para repensar essas coisas. E eu até peço desculpa, porra. Até tá um pouco emocionado mesmo gravando esse podcast, mas é essa volta. Então esperem por isso. Eu vou tentar lançar 11 horas da manhã sempre, ou 11 e pouco, para o pessoal almoçar ouvindo na segunda e na sexta. E aí depois de um tempo, segunda, quarta e sexta, pra gente ter mais essas conversas. Não vamos deixar faz de conta morrer. E é como eu falei, né? Esse faz de conta é muito importante. Me fez pensar até em Peter Pan, né? Que tem muito a ideia de que é a pessoa que não quer deixar de ser criança, vamos dizer assim. E é ruim que a pessoa não deixe. A gente precisa amadurecer. Mas ao mesmo tempo tem o contrário, como acontece lá em Hook, A Volta do Capitão Gancho, o filme. Você tem o contrário, que é justamente a ideia de que você também não pode ao mesmo tempo deixar a criança morrer e a imaginação morrer. E o RPG é uma dádiva que permite que a gente não deixe que isso aconteça. Então é isso. Grande abraço.